Fala galera que acompanha agora mais um Rede TV FC, comigo André Lucena, Nelson Couto e José Júnior, tudo bem pessoal? E hoje o assunto é polêmico, a gente já colocou aí na live do Face para vocês opinarem se vocês são a favores ou contra a tecnologia no futebol, mais precisamente o árbitro de vídeo, já que a tecnologia do gol não gol, enfim, já está acontecendo no futebol há um tempinho atrás, né? Sim. E a gente quer a opinião de vocês, obviamente, após o gol de mão do Jô na vitória do Corinthians por 1-0 contra o Vasco. É até uma dúvida que eu pergunto para vocês e para vocês aí de casa, para vocês responderem. Se fosse um outro time, não fosse o Corinthians, e se não fosse contra o Vasco do Eurico Miranda, será que essa mudança aconteceria agora, José? Muito provavelmente não, né? A gente sabe a força política que o Eurico tem na CBF, né? Muita gente está falando que o Del Nero, presidente da CBF, só está colocando essa regra em prática o mais rápido possível esse ano, porque o Eurico pressionou após um erro gravíssimo contra o Vasco, né? Mas eu acho que se fosse contra qualquer outro time, essa medida talvez nem seria implementada nem no ano que vem. Mas como foi contra o Vasco, contra o Eurico, eu acho que... Tem a ver isso também, né? Tem, até porque no começo do ano, o chefe da arbitragem, o Marinho, ele falou que precisaria de 1 ano e meio para a CBF começar a implementar a arbitragem de vídeo em partidas oficiais. Que é o certo. Se no Mundial de Clubes, com vários testes, já deu problema, imagina no futebol brasileiro, que é uma bagunça, Não. no futebol sul-americano, que a Conmebol é uma bagunça. E eles têm o quê? 3 dias para implantar agora até o final de semana. Imagina o que vai ser essa rodada. Hein? Pois é, já estamos aqui com Vitor Stanício, Carlos Eduardo Silva, que é o MC Carlos, que toca funk lá no Sumaré, hein, Carlos? Manda um funk aí pra gente. Gabriel Tchepo falando que, como diria o Kleber, árbitro de vidro. Antônio Andrade, Chael Santana, ele falando que ele é contra o futebol, que não tem nenhuma utilidade para o mundo. Pô, Chael, que é isso, é um esporte que muita galera, muita gente Carlos gosta. Henrique Rosa aqui, ele falou, tem que ter sim, porque os juízes estão com catarata. Mas, pois é, brincadeira. como aquele árbitro assistente do gol do jogo, o cara tava do lado, ele não viu. Muita gente falou que ficou na frente dele, mas mesmo assim um erro absurdo. Ele é um robô, então, o cara não pode fazer isso aqui. Não. Você lembra que tinha um que até ficava baixado assim, aí mesmo assim os caras erravam ainda, né? Não tem explicação. O Fernando Pires falando que é a favor. Francisco Cândido, o Vasco já foi prejudicado, só com ele acontece vários erros, e ele falando que Flamengo e Corinthians são sempre beneficiados. Na verdade, também já teve erro contra os dois. Exato. Também. Nesse né? campeonato, inclusive, teve bastante erro contra o Corinthians. Não é verdade que só o Corinthians é beneficiado pela arbitragem, isso daí é um mito. Esse ano, até esse gol do Jô, não tinha nenhum lance assim, né? Exato, o Corinthians está sendo nesse campeonato mais prejudicado do que beneficiado. Teve o lance contra o Flamengo também. Que o gol do Jô beneficiou o Flamengo, porque o gol do Jô estava muito impedido. né? Muito legal, muito exato, legal. muito legal, exato. Não impedido. A Silene Stanício, acho melhor em 2018, o campeonato já está acabando, segue o líder. Essa também é a minha opinião, justamente por isso que a gente está falando aqui. É uma coisa que não é tão simples assim. Mesmo tendo árbitro em vídeo, dá muito pano para manga, ainda alguns lances de pênalti. Acaba sendo interpretação também, o que o árbitro de vídeo pode acusar para o árbitro que está em campo de ter sido um pênalti, o árbitro que está em campo pode não achar que foi um pênalti e deveria ser algo mais paliativo, tal, aos poucos. E já definido antes, né? Olha, vamos colocar o ano que vem. Até na Copa do Brasil pode acontecer né? É bem possível que aconteça no segundo jogo, sendo que no primeiro jogo um erro de arbitragem beneficiou o Flamengo, o gol do Lucas Paquetá impedido. E aí? Só que é engraçado porque a CBF, ela meio que se precaviu disso, porque no regulamento, a gente vai até falar dele depois, eu vou ler um trechinho, ela preveu mais ou menos porque ela falava que a arbitragem de vídeo poderia ser implantada com qualquer competição da CBF em curso. E o mais absurdo, que não precisaria ser em todos os jogos, ou seja, ela pode implantar em 1 ou 2 jogos, no que ela achar melhor, não dá para saber o critério, e no resto fica sem arbitragem de vídeo. E os clubes assinaram isso. Assinaram não isso. Não é? Eles não assinaram o Assim como no Campeonato Paulista, que depois eles reclamam, né? Depois que tá rolando o campeonato, aqui, ó, mais participações, o Enéas Almeida falou, tem que ter sim, aí não terá mais mentirosos como o Jô. Muita gente tá questionando o caráter do Jô, tá sendo um linchamento nas redes sociais, tá meio pesado as críticas contra o Jô, mas também
as afirmações que o Jô falou contra o Palmeiras, contra o São Paulo, né? Isso também tá pesando contra ele. Ou seja, fizeram um histórico dele, né? Leonardo Dantas, que é de Uberlândia, Minas Gerais, sou a favor sim da arbitragem de vídeo, pois onde tem Corinthians ou Flamengo tem muita pilantragem, ele tá falando. E o Santos Fabrício, sou totalmente contra essa tecnologia no futebol, o que falta é pulso forte para os árbitros anularem os gols que não forem, e os árbitros que estão atrás do gol servir para alguma coisa. Tem uma galera, hein? Tem uma galera de Portugal que lá já tá rolando o árbitro de vídeo, eles estão dizendo que é menos casos, menos polêmica, lá por enquanto a avaliação positiva do árbitro de vídeo em Portugal. Aqui em Portugal tem alguns números, inclusive você que está falando de Portugal, a Federação Portuguesa de Futebol, ela deu alguns dados desde que eles colocaram o árbitro de vídeo. Foram analisados 323 lances em 45 jogos, ou seja, uma média de 7 lances por jogo. Mas não necessariamente todos esses lances o árbitro foi avisado. Apenas 10 lances foram alterados e tiveram impacto no resultado, ou seja, não é tanto assim, sabe? São só em lances capitais e que definem o resultado mesmo, né? Um lance muito grave de um pênalti, de um cartão amarelo, uma expulsão. Não, eles exato, não o Cuca ontem, após a vitória do Palmeiras, ele até falou, podem até implementar na próxima rodada o uso do árbitro de vídeo, mas como que vai ser? Os técnicos vão poder pedir a qualquer hora? Como que os árbitros vão lá no Camburão, vão assistir de novo? Como que vai ser? Não tem muito mal explicado, né? A gente vai explicar daqui a pouco, mas realmente é uma coisa bem incerta ainda. Pouca gente sabe exatamente como funciona. Fala um pouco então do regulamento. Pode falar? Só uma participação antes do José Raimundo Jesus falando que o Vitória dele já foi muito prejudicado nesse Brasileirão, ou seja, mudando agora para ele não voltaria aos pontos. Tem uma reclamação recorrente, eu acho, também dos times do Nordeste, os times menores que falam que eles sempre são muito mais prejudicados, né? Eu acho que esse uso da tecnologia pode equivaler um pouco às forças, né? Exato. Verdade. Vamos lá. Só alguns tipos de jogadas podem ser revisados pelo árbitro. São eles 4. Gols, incluindo impedimento, porque tem essa conversa. Muita gente, inclusive eu, achava que impedimento não poderia ser revisto, só que pode, qualquer lance que tem interferência de gol. Então, se tiver um gol impedido, o juiz pode sim, ele pode usar o recurso. Pênaltis, cartões vermelhos e também a aplicação de cartão ao jogador errado. Por exemplo, naquele caso do Campeonato Paulista, que o Michael cometeu uma falta no Keno, né, no clássico Corinthians-Palmeiras, e aí o Gabriel, ele achou que era o Gabriel, porque eles são parecidos e tal, o Gabriel foi expulso de maneira errada, prejudicou o Corinthians, que até acabou ganhando aquele jogo, mas saiu prejudicado nesse lance. Então, como eu citei agora do cartão amarelo, não funcionaria, só cartão vermelho. Cartão vermelho. Mas, por exemplo, o cara tem um cartão amarelo, e o juiz acha que o cara do vídeo acha que ele tem que receber outro amarelo, então ele pode usar para dar o outro amarelo e expulsar o jogador. É do juiz. É do árbitro. Do árbitro que está em campo, né? Exato. Aqui, o Luiz Linhares está falando que é a favor, José Antônio Gonçalves a favor, Haroldo Gomes Araújo a favor, acho que a maioria está colocando aqui a favor. O Luciano Santos falando por causa de juiz, o Flamengo leva a fama de time ladrão, um absurdo, tem que melhorar, isso é certo. E o Isaac Saraiva, esses campeonatos são tudo cheios de ladrões, começando pelos cartolas que fazem esses regulamentos aí, com essas brechas de poder implementarem a qualquer momento. Né? Pra galera de casa, o Ju pode soltar a arte aí que a gente preparou para vocês entenderem exatamente como funciona ele na ordem cronológica no campo. Primeiro, ocorre o lance duvidoso. Segundo, o árbitro ou o assistente de vídeo, um dos dois, ele solicita a revisão do lance. Se o árbitro tiver dúvida, ele pode solicitar, mesmo se o cara que está na cabine, se o assistente de vídeo não tiver falado nada, o árbitro pode requisitar para tirar a dúvida dele. E aí também, o árbitro pode confiar na decisão do árbitro de vídeo, do cara que está na cabine, ou ele pode querer assistir e ter uma opinião própria. Ele vai num tablet que vai estar na beira do gramado e aí ele vai assistir o lance e tirar a conclusão. Lembrando que, como o José disse, a conclusão final, a opinião final, a decisão de mudar o lance ou não é dele. E aí no terceiro e último passo ele toma a decisão sobre ele mudar ou não o lance em questão. Bacana. O Edson Tavares está falando aqui, essas paradas de vídeo será acrescentado no tempo de jogo, já que o José citou, por exemplo, 7... Não são 7 paradas, né, que acontecem em Portugal, mas imagina se para 7 vezes com 3... Não, 7 vezes a são... média. Não, a média, mas quem fica lá dentro vendo o jogo, o árbitro não para... Efetivamente ele para, mas imagina se parar 7 vezes não, em então, 3 minutos. Mas, por exemplo,
temos casos bem-sucedidos e casos mal-sucedidos. Na Alemanha, agora teve a final da Copa da Alemanha, Borussia Dortmund e Bayern de Munique. Para o juiz, ele validar o gol, ele demorava 30 segundos, ou seja, não era algo demorado. Agora tivemos exemplos no Mundial de Clubes, que o juiz demorou 4 minutos para dar um pênalti. Pois é. No Campeonato Pernambucano, que a gente vai falar daqui a pouco, mostrar as imagens, o juiz demorou 6 minutos para dar um pênalti. Foi lá, viu a imagem, conversou com os assistentes, demorou 6 minutos. Isso sim é uma eternidade, né? Sim. Agora, na Europa, em muitos lugares, está sendo bem rápido, 30 segundos, 20 segundos, e não está interferindo na dinâmica do jogo, vamos dizer assim. O Isaac Saraiva tá bravo aqui, falaram que a gente pulou a pergunta dele, que já começou a pilantrar. Então vamos achar aí. Mas eu não achei a pergunta, eu achei aquele desabafo dele. E o Jonas Souza, ele tá perguntando aqui, ó, se na próxima rodada já vai funcionar, acho que no Campeonato Brasileiro ele tá perguntando. Ele tá falando, isso vai ser sem preparação e cadê os treinamentos dos árbitros? E é exatamente isso, né? Os árbitros, eles passam por um treinamento, eles são preparados. Isso está acontecendo agora, lá em Assunção, no Paraguai. A Conmebol está preparando os árbitros para a semifinal da Libertadores. Ou seja, essa arbitragem... Semifinal e final, né? Semifinal e final, é que começa na semifinal, né? Ou seja, tem 2 árbitros brasileiros, o Luiz Meirahit, Sandro Meirahit e o Anderson Daronco. Os 2 já estão sendo preparados, eles vão ser os árbitros brasileiros que vão utilizar essa tecnologia. Enquanto um fica no campo, o outro fica analisando os vídeos. São árbitros com bagagem, né, com experiência. Mas aí são 2, né? Para uma rodada de Campeonato Brasileiro, você teria que preparar 10 árbitros, né? Para trabalhar com isso. Não, isso é pensando em semifinais de 20, Libertadores. né? 20, porque são 2, é o da cabine e o do campo, exato. É. Então, bem complicado isso. E, aliás, saiu uma notícia que parece que o custo será de R$30 mil por jogo para o mandante, já descontado no borderô da partida. Então, esse vai ser o custo para implementar. O Marinho falou, não importa quanto vai custar, a gente vai implementar nessa rodada. Vamos ver se isso vai se confirmar. A gente vai falar depois também sobre o caso da NFL lá no futebol americano, que eu estava comentando com vocês lá na redação, que a partir desse ano tem um centro dessa análise que é em Nova York. Vamos mostrar agora, independente do jogo, esse centro em Nova York, vamos mostrar agora, analisa. então, os exemplos que a gente pegou e depois você fala. Isso, perfeito. Vamos lá, então, ó, o primeiro exemplo, primeira vez que o árbitro de vídeo foi utilizado no futebol. Vamos lá, Gil? Dos Estados Unidos. Ó, essa partida aí, no dia 13 de agosto de 2016, na 3ª divisão dos Estados Unidos, o New York Red Bulls ganhou de 5-1 do Orlando City. O juiz, com o árbitro de vídeo, ele confirmou o pênalti. Ele estava na dúvida se foi pênalti ou não ali na imagem. E ainda aplicou o cartão vermelho para o zagueiro. Ó. Foi do ano passado, né? Agosto de 2016, isso, perfeito. Ó, Giovanni Bruno aqui deu uma provocada, hein? Falou que o Flamengo já tem árbitro de vídeo. Teve uns jogos engraçados que o Flamengo foi... Contra o Fluminense ano passado, contra o Santos esse ano, na Copa do Brasil também. O Júlio César Ramos, sou contra, o futebol vai perder a essência. Ele quer de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Eu também, não é que vai perder a essência, mas eu penso um pouquinho, eu fiquei um pouco pé atrás. Eu sou a favor, mas um pouco pé atrás. Vai perder vai mudar muita coisa, Sim, né? É uma nova era do futebol. Assim como antigamente não tinha impedimento, não tinha substituição e essas novas regras foram sendo implementadas, é um marco. Assim, a gente vai começar a viver uma coisa completamente diferente. A gente tava brincando que vai acabar aquele papo de boteco, né? Sim. Aquela brincadeira na faculdade, que você chegava, meu time ganhou roubado, não tô nem aí, tem que ganhar roubado mesmo. Risada, Mas é justo, imagina você, um dirigente, você monta um time, você faz um puto esforço para montar um time, você gasta muito dinheiro, você contrata um técnico bom, o treinador faz um bom trabalho, o time se esforça, o time tá concentrado ali em ganhar um título e aí na final ele perde por um gol irregular do adversário. É complicado, né? Olha como funciona, o juiz foi lá, viu o vídeo, aplicou o cartão, nenhuma dúvida, segue o jogo. Agora então vamos ver o contrário, ali foi rápido até, que o juiz marcou o pênalti. Vamos ver a primeira experiência então no Brasil, que foi no Campeonato Pernambucano desse ano, o jogo entre Sport e Salgueiro, que teve muita polêmica esse jogo. Né? Foi só na final, né? Antes não teve. Só na final, ó. Ali, ó, pênalti pro Salgueiro aos 48 minutos do segundo tempo. Será que o árbitro teria peito para marcar lá na Ilha do Retiro? Ele fez o que? Ele parou o jogo e foi tirar dúvida. Ele marcou o pênalti. Aí ele foi tirar dúvida e ficou 6 minutos que a gente tava falando. Ele demorou demais. Muita Esse coisa, foi o problema. Tem 6 minutos é muita coisa. Ó, daí ele foi lá,
Ficou conversando com os árbitros. Aí, no caso, ele não assistentes. confiou na decisão do árbitro que tá na Olha cabine. os jogadores fazendo pressão também, tem isso, né? Não é só o árbitro ir lá e marcar, ó, o jogador vai lá, o capitão fala uma coisa, ó, ele fala sai, ó, e marcou. Mas demorou 6 minutos para marcar. E será que esse árbitro, até o cara na cabine também é pressionado pela torcida? Às vezes o cara sabe onde ele tá, é complicado. Exato, né? mas aí ele marcou o pênalti pro Salgueiro, o Salgueiro fez o gol, esse jogo foi 1-1. Mas no jogo de volta, teve outra polêmica justamente com o árbitro de vídeo. O Salgueiro fez um gol de escanteio, um gol de cabeça, e o juiz marcou no vídeo que a bola tinha saído pela linha de fundo. Sim. Só que a polêmica... Na hora que bateu, que ela fez a curva por fora. Exato, mas e aí? Ninguém consegue ver, ninguém teve acesso a essa imagem e foi muito polêmico. Depois o Sport fez 1-0 e se sagrou campeão pernambucano. O pessoal do Salgueiro... Não, teve até que foi impugnado, né? Foi impugnado Salgueiro o entrou na título, justiça. depois voltou. Sim, exato. O David LHP falando que o Corinthians foi prejudicado e não deu tanta repercussão. É bom ter tecnologia, porque aí não vão ter tanta reclamação. David, eu acho que independente do caso, tanto que se o Corinthians fosse beneficiado ou prejudicado pela repercussão de Corinthians, de Flamengo, eu acho que daria algo desse tipo, O né? Luiz Carlos, ele tá reclamando aqui, ele falou, porque só agora puseram esses erros. No começo do campeonato, o Corinthians foi prejudicado, tiveram 2 pênaltis a favor do Corinthians e ninguém fala nada. Ah, é porque esse lance foi crasso, né? Ele pôs a mão na bola claramente, tipo, todo mundo viu, isso foi muito absurdo. Mas é isso, a repercussão por ser Corinthians e Vasco, né? Mas também o André tava falando, tem tantos pontos aí, porque os árbitros também a gente fala que são muito mal preparados, você falou que eles são remunerados, mas eles têm 2 empregos. Não são profissionais. Pouquíssimos vivem só de arbitragem, ou seja, é uma profissão também, né? Muito ingrata. O Eliezer Tolosa Santana falando que é a favor, sim, da arbitragem. A gente quer saber de você essa pergunta aí na tela. A tecnologia acabará com os erros de arbitragem ou ainda vai haver? Um caso que está acontecendo na Bélgica. Todos os clubes da primeira divisão da Bélgica, eles pediram para que não seja mais usado o árbitro de vídeo. Foi implementado lá, mas todos eles se juntaram com o executivo-chefe lá do campeonato belga e pediram para não ter mais. E, na verdade, a maior reclamação deles é que os casos são de omissão, ou seja, não são de erros. Na verdade, é de omissão. Ele não quer olhar. Por não ter a interferência do árbitro de vídeo. Eles Entendi. falam que o árbitro de vídeo deveria interferir mais, por exemplo, deveria avisar o árbitro, e eles acabam não avisando o árbitro, se omitem e acaba acontecendo porque aí esses erros. Tá, é outra questão. Também interpretação. O vídeo não vai resolver tudo. O cara que está na cabine, ele também tem uma opinião. Se ele interpretar que ele não foi falta, ele não vai interferir no lance. Mas teve um lance muito claro, eu não sei se vocês se lembram, eu estava vendo hoje, Mundial de Clubes final, Kashima Antlers e Real Madrid. Tava 2-2 o jogo, tava indo para a prorrogação, o Sérgio Ramos faz uma falta e mata um contra-ataque. Ele já tinha cartão amarelo. O juiz, ele coloca a mão no bolso, ele ouve alguma coisinha e para, né? Bem lembrado. E ali, nesse momento deveria e ali eu tenho certeza que se não fosse o Sérgio Ramos, que se não fosse o Real Madrid, que se fosse o Kashima, ele ia ter expulsado o jogador. Eu duvido que O Leonardo Dantas. E se fosse uma partida decisiva valendo título de campeonato ou rebaixamento de um time? Então... Aí sim daria pano pra manga. Então... Tem que ter ajuda de tecnologia. Já que você falou final de campeonato, então vamos botar uma final aí. Bora. Na Holanda também, teve esse ano, final da Copa da Holanda, Feyenoord e Vitesse. Bota aí, Ju, por favor. Olha aí, o que aconteceu. Pênalti aí, pênalti ou não, o juiz mandou seguir. Falou, vamos seguir, vamos pro jogo. Tava 1-0 pro Feyenoord, contra-ataque. Feyenoord que foi campeão holandês. Isso é uma coisa que pode acontecer muito. Sim. Hein? Olha aí, contra-ataque, o juiz tinha mandado seguir o jogo. O jogador chuta, o goleiro defende. O goleiro aceita. Gol. 2-0, a torcida comemora, vai à loucura. Aí o juiz para o jogo. Porque o que aconteceu? Ele marcou... Porque não deu nem, deu o quê? 20 segundos? Não deu nem 20 segundos. E ele marcou impedimento. Pênalti, o Nelson falou que ele não marcou impedimento. O jogador estava em posição legal. No desenrolar legal. da jogada, na hora do gol, provavelmente muito próximo da hora do gol, ele ouviu o árbitro de vídeo dizer para ele que foi pênalti no lance anterior. Ou seja, cancelou toda a jogada. Na sequência do pênalti pro Vitesse, ele cancelou tudo e deu pênalti pro Vitesse. Olha como a torcida fica. Ninguém entende nada. Os técnicos ficam com a mão na cabeça. O que esse juiz está fazendo? Daí o árbitro vai consultar. Mas não demora tanto. Que bacana.
A torcida que tá atrás ali é do Feyenoord. torcida tá Não, mas o que estão ali em cima, eles estão quietinhos até. Imagina se no Brasil... Imagina se aqui no Brasil, os caras já iam mas dá pra ver, hostilizando a torcida tá vaiando, tá falando, o que você tá fazendo? Olha, ó, a torcida, tá então, brincando. mas é um comportamento... Mas eles estão brincando, né? Eu acho que se fosse aqui no Brasil, os caras já iam estar em cima ali xingando. Sim. Olha lá, ó, com a mão rezando e tudo mais. Se fosse aqui no Brasil, acho que já iam estar com atos muito mais hostis. Ó, daí o árbitro reveu o vídeo, marcou o pênalti, ó, voltou atrás. O engraçado é que o pênalti foi na frente dele, né? Ele tava bem colocado na frente. Foi um pênalti até claro. Claríssimo. Foi ridículo, porque foi na cara dele. Pô. Mas é uma coisa que pode acontecer. Então, de 20 segundos de um pênalti já pro outro lance, às vezes o árbitro de vídeo ele ainda tá revendo. Olha aí o pênalti. Isso é uma coisa que teria que ser melhor calçado esclarecida. por trás, olha esse carrinho criminoso. Muito fácil de marcar esse pênalti, ó. Deveria ser melhor esclarecida, porque o cara lá em cima... Pra não acontecer esse tipo de coisa. Já que ele tá com o vídeo, ele quer ter o tempo hábil também pra ele ter a certeza. Ele não vai só porque ele tá com o vídeo, ele olhou ali uma vez e o que a gente tá bala. falando, não foi um jogo qualquer, foi uma final de campeonato. Final da Copa da Holanda, Feyenoord e Vitesse. Depois o Feyenoord ganhou nos pênaltis. Ganhou nos pênaltis. Levou empate ali naquela ocasião, mas ganhou nos pênaltis. O Wellington Duarte falando que está de acordo sim com a tecnologia, com o árbitro de vídeo, pois já existe no vôlei, e por que não no futebol? E depois eu vou falar dos outros esportes. Outro videozinho legal que a gente tem do Campeonato Italiano dessa temporada, tá na 5ª rodada só, mas já teve vários casos de ajuda de árbitro de vídeo, a Ju vai soltar aí pra gente. São vários lances que o árbitro interfere positivamente, a gente vai ver bem rapidinho. Lembrando que a Itália tem uns casos de manipulação de resultado, historicamente, né? Aí pênalti contra a Juventus, o juiz não deu na hora. É contra o Torino, não? É clássico ali, não? Então não lembro. Eu não sei. Mas é legal desse vídeo que ele mostra todas as câmeras que o árbitro tem, ó, olha aí. Pênalti. Ele não deu na hora, foi conferir. Essas câmeras são todas as... E o árbitro faz esse movimento, né, de quadrado, como se ele fosse olhar a televisão, ó. E aí o cara vai e perde o pênalti. Ou seja... Acho que não era o Torino, não. E o Buffon pegou. Mas eles ficaram numa boa, porque eles sabem que o árbitro... Se o árbitro de vídeo viu... Não tem o que falar, né? Elas Verona, e ó, são partidas do campeonato italiano. Elas e Nápoles. Caçou borboleta ou foi falta? Mas aí, ó. Aí o árbitro vai ver o lance... Ixi, imagina se for aqui no Brasil, o tanto de lance que o árbitro vai ter que parar por causa de agarra-agarra. Essa final aí, Flamengo... Ixi, Cruzeiro e Flamengo, não quero nem ver. Vai ser bom. Ó, o Gilson Teixeira falando que é a favor do árbitro de vídeo. O Gustavo Sanisso, se já tivesse implementado o árbitro de vídeo, o gol do Jô não valeria e o jogo acabaria empatado, mas também o jogo contra o Flamengo, que o Bandeirinha marcou aquele impedimento, também não estaria correto, o Corinthians teria vencido aquele jogo. Exatamente, mas a reclamação é exatamente essa, por que não começar desde a primeira rodada em todos os jogos? Para que não aconteçam esses problemas, né? Um outro erro que o Nelson vai falar, fala um pouco do regulamento, porque a CBF... Fala aí, Nelson. Que é o que você estava falando antes, da CBF. A CBF foi colocar em qualquer jogo. Que foi tudo assinado pelos clubes. Vou ler um trecho do regulamento da CBF, artigo 77. A partir do momento que a comissão de arbitragem da CBF apresente condições técnicas e materiais, o que poderá se dar no curso de qualquer uma das competições que coordena, independentemente da fase, o uso do árbitro de vídeo deve ocorrer. Qualquer competição da CBF? Qualquer competição da CBS, independentemente da fase, mas quando tiver condições técnicas e materiais. Será que tem condições técnicas e materiais agora? Também é uma coisa para os clubes, a parte jurídica ficar de olho, né? Sim. Ou seja, aquele clássico, Palmeiras e Corinthians, Flamengo e Fluminense, aí eles podem colocar lá porque convém a eles. Agora aquele Avaí Esporte, que pode definir um rebaixamento. Pois é. Ou um campeão no também, entanto, para os clubes não falarem, não darem resposta que o André deu agora, para todos os jogos, a CBF fala o seguinte no primeiro parágrafo do artigo 77. A CBF não está obrigada a utilizar a tecnologia de arbitragem em todos os jogos da mesma competição ou da mesma rodada, na medida que depende de condições técnicas e materiais para fazê-lo. Então é isso, os clubes assinaram, não tem um A para falar, não, eles assinaram. Não. A CBF, eles deram o poder para a CBF, ela faz o que ela quiser. Sim. O Coronel Marinho, que é presidente da comissão de arbitragem da CBF, ele falou isso sobre a final entre Cruzeiro e Flamengo, se vai ter o árbitro de vídeo ou não. Vamos chamar os dois clubes, conversar e decidir. Só ocorrerá com concordância deles, sendo que aí, como você está falando, é uma decisão da CBF. É uma decisão da CBF, que é uma competição da CBF. Creio que eles não vão se opor, é para melhorar o jogo. E aí, olha o absurdo que ele fala.
Não houve nenhum grande erro na partida de ida. Não, só o o Lucas lance capital do Paquetá jogo. fez o gol impedido e para ele não houve nenhum erro, nem com o árbitro de vídeo, nem com o vídeo que ele assistiu na casa dele. A gente estava vendo, né, uma matéria dos clubes que são contra e são a favor. A maioria são a favor da utilização do árbitro de vídeo, acho que só o Atlético Goianiense, né? O Atlético Goianiense que falou isso da essência do futebol, que vai tirar um pouco da essência. Cristiano Costa participando aqui conosco. Temos em Portugal o exemplo do árbitro de vídeo no campeonato português. Os erros não acabaram e, em alguns casos, mais valia não ter o vídeo porque expõe ainda mais os erros. Muito legal esse relato, né? De uma pessoa Sim. que está lá acompanhando o campeonato português e está vendo como é o árbitro de vídeo em ação, né? O José Rodrigues aqui, ele tá com uma preocupação. Ele falou, vai atrasar os jogos. Mas seria bom se não tivesse favorecimento para alguns clubes. E o Francisco Gonzaga vai ajudar a arbitragem. Sou vascaíno de Nova Era. E a Elza de Lima falando que é corintiana. Se o nosso companheiro aqui, o Cristiano Costa, está falando que no Campeonato Português já aconteceu esses erros, eu não tenho certeza, mas eles devem ter estudado, não devem ter implementado assim às pressas. A chance de acontecer no Brasil e nas competições da CBF agora esse ano e da Conmebol também ainda esse ano são maiores ainda, né? Sim, sem dúvida. E outra coisa engraçada que vai ser ver, imagina um árbitro estar naquele dia ruim, errando tudo, e aí imagina toda hora ele sendo corrigido pelo árbitro de vídeo, vai ser engraçado também. Porque como não lembro o internauta que falou, vai expor o árbitro, vai expor a fraqueza do árbitro também o tempo todo, né? Ele vai pensar 3 vezes. Sim. Mas como ele não é profissional, como ele não é, eu acho que vale. O Jonas Souza tá dando a opinião dele, tá falando deveria ter árbitro de vídeo em todos os jogos. Eu sou dessa opinião também, eu só assinaria se falasse todos os jogos vão ter que ter árbitro de vídeo para todos os times. Não pode ser A, B ou C. Igual na Série A tem condição, beleza, coloquem todos. Na B, na Série B, na Série C, Sinto muito. Os outros estádios não tem esses 30 mil para arcar e tudo mais, não coloca, né? Também tem um ponto, né? Na Inglaterra, por exemplo, o time joga todas as rodadas na sua casa em um único estádio, geralmente, né? Sim, é muito difícil ele sair da sua casa para jogar. Sai. Aqui o Flamengo, por exemplo, ano passado jogou em 5, 6 estádios, aí também não tem condição, né? A gente tem em Manaus, em Brasília, em Cariacica, no Rio de Janeiro, aí também fica vários, né? Olha o que o Nelson Ritter falou aqui. Então devolvam a taça do Brasileiro de 2005 pro Internacional. Verdade. Esse tipo de coisa ainda vão falar, né? O Eleandro Dalmagro. Tá mais do que na hora de colocar o árbitro de vídeo, chega de falha, só 1 ou 2 times são beneficiados pelo apito, talvez assim acaba. Acho que se a gente fizesse o Ibope e Rede TV, acho que uns 80% aqui estão a favor do uso de árbitros de vídeo no futebol, né? Cláudio Soares também, sou totalmente a favor, agora vai graças ao nosso timão, vai Corinthians. Ele está falando que graças ao Corinthians estão implementando. Daniel Moraes, muito a favor. Claro, já era para ter isso, todas as competições lá no exterior já tem. E o João Silva falando que em Portugal os árbitros já são ensinados a roubar, que tá falando. A meter a mão mesmo nos Esse aí tá afiado, né? Tá só criticando Portugal. Deve é. ser pior do que aqui a arbitragem, pelo jeito. Lá, acho que só Benfica e Porto, né? Aqui ainda tem vários times grandes para debater. A gente comentou então sobre os outros esportes, o pessoal falando do vôlei aqui, o rugby, o cricket, o tênis, a Fórmula 1, eles têm também esse auxílio, né? E na NFL, que é o futebol americano, tem desde a década de 80, eles já usam o árbitro de vídeo, a tecnologia, né? E a maior crítica dos torcedores é que o seu alcance é limitado, na verdade, os pedidos de tempo. E como é que funciona? Cada técnico pode fazer até 3 desafios em cada metade do jogo, exceto nos 2 minutos finais de cada um, que é o que a gente estava comentando. Então, caso o técnico peça, né? Esse lance aqui para mim não foi como o árbitro decidiu. Caso ele esteja errado e o árbitro esteja certo, o time dele, o time que desafiou, perde um dos tempos que ele tem para pedir. Então ele tinha 3 tempos, ele só pede 1. Caso o técnico esteja certo e o juiz errado, a marcação da jogada é mudada e o time não perde tempo algum. É diferente do futebol e da Fórmula 1, por exemplo, que quem decide se o lance vai ser analisado ou não é o árbitro. A decisão continua no árbitro e não nos times. Os técnicos não tem nenhuma, né? E foi o que o Cuca perguntou ontem. Os técnicos vão poder? Não vão. Né? Não vão, mas a CBF é também ainda não falou nada. Também, que a gente está falando só de árbitro de vídeo, mas também tem a tecnologia da linha do gol. A
É difícil porque você tem que implementar no estádio. No teto do estádio você tem que colocar vários sensores ali. Então, como você falou, aqui no Brasil os times trocam de casa o tempo todo, né? Então seria mais complicado de você vai colocar o quê? Vai colocar os sensores no teto de todos os estádios do Brasil, não dá, né? E lembrando que esse uso da tecnologia... Vários nem tem teto. Pois é. Esse uso da tecnologia vai de país para país, né? Porque a gente vê na Europa, a Alemanha usa, mas a Espanha não é? A Premier League na Inglaterra não usa. A gente vê países, por exemplo, a gente estava pesquisando, nos Estados Unidos está usando na primeira divisão, na Austrália, que a gente nem sabe direito se tem futebol, eles estão usando também, né? O Isaac Saraiva aqui falando que esses caras já estão inventando coisa demais e depois que colocaram pontos corridos, que piorou mais ainda no Campeonato Brasileiro. Aquela história, pontos corridos versus mata-mata. Tem muita gente que fala. E tem o telão no estádio e vai rolar no replay. Ele falando, o João Silva falando que deve sim ter o árbitro de vídeo. Como eu falei da NFL, em 2016, 345 jogadas foram desafiadas pelos treinadores ou revisadas pelo árbitro, por um responsável que tem lá. E 43% delas foram revertidas. Então a decisão do árbitro, metade, né? O técnico foi lá e decidiu. Então eles evitaram 149 erros totalmente na NFL. Como eu falei, que é uma redução de custo que no Brasil deveria ser pensado, ao invés de você mandar toda aquela tecnologia para o estádio, o cara vai ficar numa cabine, a gente não sabe se ele vai ser hostilizado, se ele não vai passar por pressão dos dirigentes do time da casa antes. Acho que eles ficam meio que num carro, numa van, não é nem na cabine, é perto. Também pode ter, é verdade. Gil, coloca por favor a imagem da FIFA, de como é mais ou menos boa, pra gente ter uma ideia, né? Pra galera ver, o pessoal ver como funciona. A nossa Jucimara Azaura, nossa diretora aqui tá colocando na tela. Então, lá na NFL, eles só vão ficar num único lugar em Nova York para tomar as decisões de lá. O que é câmeras, diversos ângulos pro árbitro ver e esse cara que vai avisar. Teve um pênalti aqui, entrada mais dura, acho que foi para vermelho, na minha opinião, vem ver você para dar a sua. O que é totalmente inteligente, porque na NFL, mas assim, na NFL, por exemplo, essa coisa de ser num escritório em Nova York e não no estádio começou a ser implantada agora. Agora, esse ano, depois de... Nesse ano. Então, assim, eu acho que desde a década de 80 já tinha o uso de árbitro de vídeo, mas ele ficava no estádio. Então, assim, vão correndo adaptações ali ao longo do tempo, né? A Nica Santos fez um elogio pra gente aqui. Estou assistindo vocês, não por causa do jogo, mas, tchê, vocês são muito simpáticos, muito lindos. Botou vários coraçõezinhos aqui. Do obrigado, Sul, falou tchê? Isso, mandou um tchê aqui pra gente. O João Antônio de Freitas. As vantagens superam as desvantagens. No Campeonato Português, o vídeo do árbitro tem sido positivo dentro das poucas situações em que ele pode intervir. O João, ele tá falando lá de Portugal aqui conosco. O Marco Valentim, que é palmeirense, 2 times que vão ficar revoltados com essa tecnologia, Corinthians e Flamengo. São os 2 times da mídia. Jamais esses 2 vão querer isso, não vão ganhar mais nada depois disso. Sempre tem muita gente cutucando o Corinthians, o Flamengo, falando que só ganham com arbitragem. E o Cristiano Costa, que está com a camisa do Porto aqui na foto, do perfil dele no Facebook, a pessoa que controla o vídeo do árbitro, o árbitro de vídeo em Portugal é um árbitro como todos os outros. Sim. Se gostar de um clube é fácil favorecerem, basta não dar indicação ao árbitro de campo, no caso de pênalti, fora de jogo, que lá significa impedimento, ou agressão. É o que eu falei, ainda continua sendo um ser humano que vai tomar decisão, não é um robô, não vai ser sempre 100% perfeito. E, então é isso, ainda pode ter erros, ele não vai sanar todos os erros. Pois é isso. Bom, resta esperar pra gente ver o que vai acontecer. Eu tenho medo, principalmente dessa final aí entre Cruzeiro e Flamengo, semifinais e final de Libertadores. Acho que esses aí são mais delicados, muito mais delicados por serem decisivos, apesar das últimas rodadas do Brasileirão também serem, mas eu acho que esses aí correm mais de pano pra manga. Conhecendo nossa arbitragem, nossos dirigentes, a chance de dar errado, a chance deles se precipitarem. Os jogadores também que adoram reclamar, vai ser uma confusão danada. Vai. Será que eles vão fazer algum gesto lá, Todoró? Pois é. Não é? Aconteceu. Com certeza, eles vão sair um lance pressionando. igual esse daí. O Martin Silva já sai assim. Vai sair o dia inteiro pressionando o árbitro. Meu Deus, não quero nem imaginar. A pressão não vai mudar muita coisa, não. Torcida xingando o juiz, nossa. Pois é. Então a gente agradece a todos que participaram aqui conosco. Esse vídeo ainda continua no nosso Facebook, no nosso canal no YouTube, no portal da Rede TV, no All Mais, que é o nosso parceiro também. E continue assistindo, tem Rede TV Geeks, post a post, plano sequência, curtiu Rede TV, vários aí na nossa grade da Rede TV. Obrigadão, José. Né? Valeu, boa semana. Falou. Valeu, Nelson. Valeu, André. Obrigadão a todos pelas participações.